Pronto. Estamos ao vivo. Meus amados irmãos, queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor na noite de hoje. Estamos aqui no nosso lar, estaremos fazendo uma live, onde hoje nós estaremos trazendo um aconselhamento, uma palavra voltada com um profissional da área acerca da depressão. E eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para alcançar vidas. Então, nós queremos cumprimentar todos na noite de hoje com a paz do Senhor. Hoje vocês não vão ter uma palavra pastoral. Nós temos, como nós já havíamos anunciado, hoje estará aqui ministrando, orientando, aconselhando todos os irmãos e os demais que os irmãos puderem compartilhar. Estará a missionária Nagley, que é minha cunhada, serva de Deus, mas também estará falando sobre na área profissional. Hoje ela é uma psicóloga, estará orientando os irmãos. Não vai trazer uma pregação, vai estar trazendo uma orientação para os irmãos. Uma orientação. Então nós queremos pedir a compreensão dos irmãos, que possam divulgar, que possam compartilhar, para que vida seja alcançada nesse momento tão difícil. Tem pessoas que estão desesperadas, sem saber o que fazer, e nós sabemos que esse problema de depressão é grave, é coisa gravíssima. Então precisa saber que há uma esperança, ter calma, não se desesperar e ouvir uma palavra de quem conhece da área. Nós queremos fazer uma oração antes de começar. Quero orar por todos vocês que já nos acompanham, orar também pela nossa nação, pelo nosso país. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por esse momento, por estarmos, ó Deus, aqui no meu lar, reunidos, Senhor, para louvar o teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que a nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança está em ti. Pai, quero apresentar minha família, minha casa, quero apresentar também a Nagley nas tuas mãos, Senhor, a sua família, o teu lar, quero apresentar todos os nossos irmãos que nos Senhor, Pai, através dessa live, quero apresentar, ó Deus, as vidas que serão alcançadas. Me apresento também, Senhor, esta nação, apresento, Senhor, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresento as autoridades, Senhor, as autoridades civis, autoridades eclesiásticas, apresento o nosso pastor presidente, pastor Gilberto de Paula, pastora Vilma, todo o campo de Mogi das Cruzes, Senhor, e tua direção, que o Senhor nos orienta, nos ensina a cada dia, Senhor, como devemos nos comportar nesse momento tão difícil, mas temos a certeza que a vitória vem e o teu nome vai ser glorificado, Senhor. Pai, assim nós oramos, pedimos e te agradecemos na noite de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estarei saindo de cena agora e a Nagley estará compartilhando com os irmãos. A paz do Senhor para todos. Alguns irmãos eu sei que já me conhecem, né? Quero desejar aqui uma boa noite, né? Me chamo Nagley, como o pastor Pedrinho colocou, sou da Assembleia de Deus Ministério Piranga e também tenho como profissão a psicologia, né? Atuo na área clínica há 5 anos. Também atuo como psicóloga na área social, aqui de Mogi, no setor de alta complexidade, com crianças e adolescentes, né? E o pastor me convidou para falar um pouquinho hoje com vocês sobre o tema, né? Que eu acredito que é muito pertinente, né? Esse tema, que é sobre a depressão, a ansiedade, né? Então hoje eu não vou trazer referências bíblicas, né? Não vou trazer como pregação. A gente vai estar conversando aqui sobre este tema. Então, todos vocês poderão estar mandando aí as perguntas. A Jéssica, a Joyce, né? Vai estar me ajudando aqui, porque eu não consigo ler aqui o que os irmãos estão postando. E convide aí os seus amigos, vizinhos, vai divulgando essa live, porque eu acredito que vai alcançar muitas pessoas que estão precisando neste momento, né? Pensar a depressão e a ansiedade nesse período que estamos vivenciando, né?
que é a quarentena, de acordo com as determinações da Organização Mundial da Saúde, os nossos governantes. A gente vai seguindo aí algumas diretrizes, dentre elas o isolamento social, né? E fomos observando por esses últimos dias o quanto aumentou, né, o quadro de quem já tinha essa patologia, né, e de pessoas que começaram a desenvolver sintomas, né, muito parecidos com a depressão. Então acho que é importante a gente classificar aqui o que é a depressão, né, para que todos venham entender como lidar com isso, né. Irmãos, o que acontece? Na ciência, a gente tem parâmetros, pesquisas, né? E enquanto profissional, a gente atua dentro de leis, né? E a gente atua seguindo os parâmetros, né? Da padronização, né? Das pesquisas, de teóricos, né? Referente as doenças que existem no mundo. Então eu vou abrir aqui falando da depressão, né? O que diz o CID? O que é o CID? Né? O CID é onde tem a classificação de todas as doenças, né? Onde tem o CID ele cataloga, né? Ele tem uma padronização das doenças, né? Então, dentro desse aspecto mais generalizado, a depressão, ela está associada, né, aos mais variados quadros clínicos, né, que aí vem desde os transtornos de estresse pós-traumático, associado aí a demência, esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas, enfim, né, há vários quadros clínicos, como eu falei. Então, a gente precisa estar atento, porque nesse período as pessoas têm estado num momento de, como eu posso dizer aqui, no automático, né? Uma preocupação excessiva, né? Uma preocupação excessiva. Perda de emprego, ou aqueles que mesmo que não perderam seus empregos, estão aí na dúvida o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com a saúde pública ou da família, né? Hoje a gente sabe que a gente tem orientações de não procurar o médico, né? Assim, por qualquer motivo, né? Hoje está priorizando aí a questão das pessoas que estão com sintomas do coronavírus. E aí muita gente tem nos procurado sem saber o que fazer. O que eu faço? Estou sentindo esse sintoma, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não sei o que eu faço. E aí a gente vai classificar para vocês aqui, de acordo com o CID, né, onde está lá a padronização das doenças, né, quais são os sintomas da depressão, né? Então, assim, a depressão, eu vou ler para vocês, porque eu anotei, porque é muita coisa, viu, gente? É muitos sintomas, são muitos, é bem delicado. Eu tentei trazer o máximo de compilar aqui, o máximo de informação, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, assim, a depressão, ela pode ocorrer como resposta a situações estressantes, né? Ou a circunstâncias sociais, econômicas e diversas. Fora as questões psíquicas, os sintomas psíquicos, fisiológicos e comportamentais. E este momento que a gente está vivenciando é um momento que se enquadra aqui nessa questão das circunstâncias sociais, econômicas e diversas, né? Estando dentro de casa, com a sua saúde em todos os aspectos comprometida, né, a questão financeira comprometida, a própria vivência, né, de estar todo mundo junto no mesmo ambiente também pode trazer algumas situações que não estavam bem resolvidas anteriormente, e tudo isso pode desencadear a depressão, sim, né, ou algumas doenças relacionadas ao transtorno de ansiedade, né. E aí, enquanto a depressão enquanto síndrome, ela vai incluir não apenas alteração de humor, porque todo mundo acredita assim, a gente imagina assim, vamos pensar, a depressão
Então é aquela pessoa que não quer comer, não quer tomar banho, quer ficar no quarto dormindo, não quer acordar, quer, né, perde o desejo de comer, de tudo, perde o desejo da vida. E não é só isso, né? Às vezes as pessoas estão trabalhando, estão atuando, estão levando uma vida social normal, né? Uma vida aparentemente normal, e pode sim desenvolver esse transtorno, desenvolver a depressão, né? Então ela não inclui apenas alteração de humor, tá? Como tristeza, irritabilidade, falta de capacidade de sentir prazer, apatia, né? Mas também uma gama de outros aspectos, incluindo alterações cognitivas, né? Que é a perda de memória, né? Algumas desassociações da mente, né, psicomotora, a pessoa perde, a marcha fica lenta, né, o corpo fica lento, né, e vegetativos, como sono, apetite, então vai tendo várias alterações, tá? Então, assim, na depressão, a gente leva em conta os sintomas, como eu já falei, psíquicos, fisiológicos e comportamentais. Muitas pessoas perguntam por que eu fiquei com essa depressão, por que eu tenho isso, ou por que ele tem isso, né? Por que ele tem essa depressão? A gente vai associando geralmente a perda de algum objeto, a perda de alguém, a morte, enfim, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, e a pessoa não vai conseguindo lidar. E aí é comum a gente ouvir as pessoas dizendo: ah, ela ficou com essa depressão depois que perdeu o emprego. Ah, ela ficou depressiva depois que os pais se separaram. Ah, ela ficou depressiva depois que terminou o casamento ou o namoro. Enfim, vai sempre associado a alguma perda de alguma coisa, né? De fato, essas situações, elas se tornam aí o gatilho disparador de situações, de processos internos que a pessoa já tinha, né? Então, muitas das vezes, nós não temos os recursos internos necessários para dar conta de alguns sofrimentos, né? Então, é importante nesse momento, né, a gente, depois que a gente passar aqui toda a classificação da depressão, a gente poder entender quais são os passos, o que eu preciso saber, o que eu preciso entender para poder superar, lidar, ressignificar, né, buscar ajuda, se for o caso, né? Então, dentro da classificação da depressão, a gente também tem o humor depressivo, né? Que aí é muita coisa, a gente vai falar bastante aqui sobre isso, porque ela geralmente não é só, como eu falei, né? A pessoa não fica só lá dormindo, não quer levantar, não quer tomar banho, não quer comer, né? Ela pode estar tendo uma vida normal e estar com todos esses sintomas aqui, né? Então, dentro do limbo de humor, existe a alteração da ansiedade, da apatia, que é o perder o prazer, né? Não sentir prazer no que o outro também faz de bom, né? Culpa, descontentamento geral, desesperança. Quantas pessoas não estão neste momento sentindo isso, né? Significa que estão com depressão? Não necessariamente, tá? E aí eu vou explicar no final que a depressão é todos esses conjuntos de fatores juntos e alongados, tá? Alongados assim, no maior período de tempo. Mudança de humor, perda de interesse na vida, perda de interesse em qualquer situação, perda de interesse ou prazer nas atividades, inclusive diárias, né? É comum a gente ver mulheres que são do lar, né, que perdem o prazer nas atividades da rotina diária da casa, como o simples ato de levantar, abrir uma janela, varrer a casa, lavar uma louça, fazer uma comida, né? Cuidar dos filhos, enfim, fica tudo comprometido essa rotina, né? Solidão, mesmo estando com as pessoas que estão do teu lado, mesmo estando ali com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu irmão, com sua irmã, enfim, tendo um monte de pessoas à sua volta, mas aquele sentimento de solidão, ele fica ali totalmente fragilizado, comprometido, né? Tristezas, tédio ou sofrimento emocional, né? Tudo que é relacionado às emoções, né? E a depressão no comportamento. O que fica afetado no comportamento, né? A pessoa ela fica agitada demais ou não, ou então ela fica extremamente estagnada, né? Parada ali, sem ter nenhuma atitude. No caso, é muito comum a gente ver automutilação, geralmente em adolescentes, jovens, né? É muito comum a gente ver
esse tipo de sintoma também. Choro excessivo, inquietação, irritabilidade ou o isolamento social, como é o que eu falei no começo, que é a pessoa que mesmo, não é esse isolamento que a gente está vivendo agora, tá? É importante ressaltar. Esse isolamento social aqui é quando a pessoa não quer ver ninguém, a pessoa não come, a pessoa quer ficar só num quarto fechado, geralmente, num ambiente sozinho, né? Ela se isola, inclusive, daqueles grupos que ela tinha o comum, né, na sua vida diária, né? Igreja, não quer mais ir pra igreja, não quer mais estar na roda de amigos, não quer mais estar na casa de ninguém, não quer frequentar lugar nenhum, né? Não tem vontade de nada, socialmente falando, né? Também a depressão na questão do sono, né? A pessoa, ela tem um despertar precoce, tá lá dormindo, de repente, muita gente se queixa, deu 3, 4 horas da manhã, pá, estalou como se você tivesse com gás para levantar e fazer tudo que tem que fazer, né? E o sono não vem, né? Excesso de sonolência também, ao contrário, né? Insônia ou sono agitado ou sono excessivo, né? São todos sintomas que eu tô dizendo aqui, tá bom, irmãos? Quem tiver dúvida, vai colocando aí que a gente volta e fala novamente. Eu estou falando sobre os sintomas da depressão em diferentes etapas, né? Em características, no humor, no nosso comportamento, né? No nosso sono e agora na cognição, né? Falta de concentração, lentidão, durante atividades ou pensamentos suicidas, inclusive, né? Então, há um comprometimento muito grande, é uma doença muito séria e que precisa ser tratada com seriedade, com responsabilidade, né? É muito comum a gente associar, a gente não, né? A gente vê pessoas ainda, mesmo agora, nesse tempo presente, né? Com tanta informação, com tanta campanha, com tanta campanhas, né, em cima desse tema, a gente ainda vê pessoas dizendo que é falta de vergonha na cara, que é uma pessoa que está usando a doença para poder se escorar, que é uma pessoa que não quer progredir na vida, que é uma pessoa desgraçada, né? E sem compromisso com nada. Então a gente vai levando com leviandade, isso é muito perigoso, né? Principalmente aqui falando para a maioria evangélicos, cristãos que estão nos assistindo, a gente sabe o quanto que essa doença é uma doença real, é um sofrimento muito grande e durante muito tempo a gente foi tratando um pouco meio que à parte, né? Tirando um pouquinho à parte, dizendo que era só coisas do demônio, que era só coisa do inimigo, que tínhamos só que jejuar e orar. Sim, temos que jejuar, orar, interceder. Nós vamos ver aqui no final que a fé, né, ela é extremamente importante para reagir, para poder dar a volta por cima. Mas existe sim tratamentos e essa doença precisa ser entendida, né, para poder a pessoa saber aonde procurar ajuda, né? E não é uma doença que vai ser tratada somente com aconselhamentos, né? Precisa de ter realmente profissionais capacitados, são médicos, psiquiatras, né? Com equipe, né? Profissionais de psicologia também associando junto o trabalho para poder conseguir, desde que seja o desejo do paciente, a progredir e a saber lidar com essa doença, né? No corpo, né? A gente vê nos sintomas físicos, né? Lembra que eu falei que também é uma doença que também atinge o fisiológico, né? Então o corpo também vai sentir dores, dor de cabeça, fadiga, fome excessiva, né? Ou perda total do apetite. Então você vê que é muito sério, compromete várias questões do nosso corpo, inclusive, né? Nesse período, né, para as pessoas que têm aí já uma predisposição ou que já têm um envolvimento, né, com algum tipo de substâncias lícitas ou não, né, a gente vê um aumento, abuso excessivo, né, de substâncias, né, falta de apetite ou repetição incessante de pensamentos, né. Então, quando a gente fala aqui de substâncias, está falando de droga, de álcool, né, há um aumento, abuso dessas substâncias, né? E então é muito importante que a gente tenha a consciência. Quem não tem
ou não está classificado nessa doença, né, a gente precisa ter essa consciência de poder saber lidar e auxiliar quem tem, né? Hoje em dia é muito comum, quase todas as famílias, né, ter alguém dentro do seu grau de parentesco, pessoas que já tiveram ou estão passando ou que talvez irão desenvolver, né, na realidade, em algum momento, essa doença, né? Essa doença, ela traz uma sensação de tristeza e de autodesvalorização e sentimentos de culpa. Então, com uma situação, você tá em casa, vamos pensar agora esse cenário que a gente está vivenciando, né? Porque esse é o objetivo daqui do que foi proposto. Vamos pensar esse cenário que a gente está com bastante dificuldades financeiras, né, emocionais, tem do nada, né? A nossa vida passou a ter outros rumos. Nós começamos a pensar nos nossos planos e projetos, muitas das vezes tendo que ser interrompidos agora, né? Planos econômicos, viagens, enfim, ou alguma questão relacionada à própria alimentação diária está sendo comprometida, né? Por mais que a gente tenha todo o auxílio, a igreja, a prefeitura, os órgãos, as pessoas estão tentando ser solidários, mas não é a mesma coisa, né? Cada pessoa, cada um vai ter seu ritmo, cada um tem seu sentimento e precisa ser respeitado, né? Teve gente que chegou pra mim e falou assim, mas a pessoa tá sofrendo à toa, tá lá a igreja, muita gente tá ajudando, tá dando cesta básica, mas a gente não pode levar dessa forma, porque a gente tem que respeitar e validar o sentimento das pessoas. Se eu estou trabalhando, de repente, chega uma proposta do meu patrão dizendo que eu não vou mais trabalhar durante 2 meses para ficar em casa, né? Sem saber como que a gente vai pagar as contas, como que a gente vai receber, se realmente aquele emprego vai perdurar, se eu realmente vou ser mandado embora ou não. Muda toda a vida da pessoa, né? Por exemplo, também outra situação inesperada, as crianças estarem em casa sem ir para a escola, né? O que isso implica? Só mesmo a perda de período aí de conhecimento a gente resgata? Sim, é claro que a gente resgata. Mas implica também nos pais que alguns também estão tendo que trabalhar, que estão trabalhando, os seus trabalhos não foram interrompidos e com quem deixar esses filhos, né? Outras situações também adversas que acontecem nesse período, que pode ser aí um gatilho disparador também para esse tipo de doença, como a depressão, né? Essa dependência do outro, né? Essa dependência sem ter uma previsão, né? Então a gente precisa entender isso e validar com respeito esse sentimento das pessoas, né? Outros fatores que têm crescido muito, outras situações que têm acontecido nos lares, né? Nos núcleos familiares, desentendimentos, conflitos anteriores que não foram sanados e que, mesmo estando todo mundo dentro de casa agora, na realidade, em vez de melhorar, foi piorar, né? Infelizmente, alguns pais de família que não estavam aí no seu melhor momento, que não tinham uma consciência do que é agressividade, então aumento da violência, punição física, verbal e psicológica tem aumentado muito nesses dias, né? Já era uma situação, isso não mudou, teve alguns dados aí que realmente tem aumentado muito, né? Essa situação de violência doméstica, infelizmente, né? Agora você imagina uma pessoa que tem quase todos os sintomas, dentre eles a irritabilidade, que não aguenta ouvir um som, não aguenta ouvir um barulho, tá todo mundo dentro de casa, né? Você tem que estabelecer uma rotina. A pessoa tá lá mergulhada no seu desespero, em todos os seus sentimentos. E aí como lida com isso, né? Porque qualquer barulho irrita, o choro do filho irrita, o jeito da esposa falar irrita, o jeito do marido irrita. Tô tentando trazer, irmãos, coisas da vida diária, exemplos da vida diária, porque isso acontece dentro das casas. Essa é a realidade de muitas pessoas. E com isso, o aumento dos conflitos, né? E o que tem a ver isso, irmã Naglê, com depressão? Pode até não estar associado diretamente à depressão, mas indiretamente sim. Porque nós estamos vendo. Por que eu estou falando da classificação de todos os sintomas?
Porque às vezes a pessoa não tem a depressão, não está depressiva, mas ela acha que está, né? Por ter algum desses sintomas que eu descrevi agora, que eu falei para vocês, né? E aí dentro desse limbo de sintomas, alguns deles se sobressaem. E justamente o da agressividade, né, da irritação, infelizmente, né, por medo, por culpa, por uma série de sentimentos, como eu já falei aqui, né? Então é muito importante a gente ter recursos internos. O que são esses recursos internos? Né? Sentimentos que vão nos elevar, sentimentos que vão nos trazer uma forma de dar a volta por cima, de sair desse lugar de desespero, de sair desse lugar de medo, de sair desse lugar de culpa, de sair desse lugar de desesperança, de tristeza, como eu já falei, né? Para poder dar conta. E aí, dentro da sua realidade, você vai conseguir enxergar pontos importantes para poder conseguir seguir de uma forma equilibrada a tua vida, né? Para nós, os cristãos, nós temos uma orientação que vem do alto, que é do Senhor, né? Jesus, ele está o tempo todo nos dando condições para, através da oração, através de dialogar, através do falar, a gente consegue externar os nossos sentimentos e com isso vem um alívio, né? Então, quando a pessoa não tem esses recursos, se torna mais difícil mesmo, né? Porque a sensação de perda e de... é como se fosse irreparável e irreversível esses sintomas. A pessoa nesse estado de depressão, ela passa a se sentir um peso para aqueles que o assistem na doença, né? Então aí que mora o perigo, porque a pessoa ela não consegue, né, buscar um ponto de equilíbrio, não consegue, mesmo com o apoio das pessoas, sair dessa situação, né? Por isso que eu disse que a pessoa, quando ela está inserida em todos esses sintomas que eu acabei de descrever aqui, né, ela precisa de uma orientação de um médico, ela precisa de um médico psiquiatra, ela precisa de um auxílio de um profissional de psicologia capacitado para lidar com essa temática, né? A pessoa precisa externar, ela precisa falar, ela precisa pôr para fora. Conforme ela vai falando, vai colocando para fora, vai dizendo, a chance de ressignificar e de dar volta por cima é muito maior. Por isso que eu associo a oração como algo extremamente importante, né? Porque é dialogar, é falar com o Senhor, é externalizar realmente os teus sentimentos. Porque se tem uma pessoa que valida o nosso sentimento, é Jesus, né? Ele valida os nossos sentimentos. E com isso, um profissional bem capacitado, orientado, dentro da sua profissão, ele vai ter as condições necessárias de ajudar, inclusive, essas pessoas também, né? Agora, dado essas situações, né, dos sintomas da depressão, né? E eu, irmã Nagley, e eu, que não tenho depressão, mas eu tenho muitos desses sintomas que você disse aí, né? É comum, em algum momento das nossas vidas, a gente passar por situações, né, que estão dentro dessa classificação aqui da depressão, né? A gente fica com sono comprometido, às vezes uma preocupação que insiste, né, em ficar batendo assim na nossa mente o tempo todo, excessivamente. Às vezes a gente está com um sentimento de desesperança, ou a gente não tá com nenhum desse sentimento, desses sintomas, mas a gente tá com aquele pensamento mais negativo, buscando inclusive a morte. Ah, se alguma coisa acontecesse de cair um meteoro e já acabar com tudo, né? Ou aqueles que realmente também procuram, né, minuciosamente ver meios para poder acabar com a própria vida. Porque o sofrimento é real. O sofrimento a angústia é enorme, né? Então, crítico. É um momento que a gente precisa estar atento, né, para não cair nessas armadilhas. Mergulhado nessas condições, para sair, é como eu falei, precisa de recursos internos somado à ajuda externa, né, de profissionais capacitados.
é muito importante, irmãos, né, que a gente possa tomar consciência. Primeiro passo é ter a consciência dos seus sentimentos, do que você sente. Então, se você tem desespero, se você está em preocupações excessivas, se você está enquadrado dentro desse perfil de solidão, né, desse perfil de tédio, de sofrimento emocional, de todos os comprometimentos que eu já descrevi aqui para vocês, então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Primeiro passo, porque essa consciência vai nos levar a sair desse círculo, né, da doença, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Tem uma frase que eu anotei aqui, que é de um teórico, que eu gosto muito, né, chamado Jung, né? Diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. O que isso quer dizer? Que quando a gente traz a consciência, a gente se liberta. Por quê? Isso vem através do quê? De autoconhecimento, inclusive. Vou falar um pouquinho aqui no final dessa live, né? Que é uma das características, além do recurso interno, que é o autoconhecimento. Então você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é, o que você quer, os objetivos claros, né? Embora muito desses projetos, muito desse autoconhecimento possa estar nesse período de quarentena comprometido, um pouco mais fragilizado. Mas certamente que você, ouvindo essa live, você vai sair hoje com um conhecimento maior, com condições de poder pensar um pouco diferente, de sair dessas condições, né, mais desastrosas, mais negativas que o momento insiste, né, em jogar sobre nós, né? Então, quando a gente não se torna consciente, a gente vai colocando sempre como se isso é para acontecer. Isso tinha que ser assim mesmo. Isso não vai mudar. Isso é sempre assim. Eu já vi essa história. Então a gente vai entrando sempre num discurso mais pessimista, num discurso de medo, num discurso do acaso, né? E nós temos que refletir sobre isso. Sair desse discurso, né? E voltar para o discurso positivo. Se vocês soubessem o potencial que vocês têm e que nós, seres humanos, temos de capacidade de mentalizar, assim como a gente mentaliza coisas negativas, assim como a gente está preso muitas das vezes em sentimentos mais desprazerosos, a gente também pode inclusive investir em pensamentos ao contrário, que é de esperteza, de sagacidade, de amor, de paz, de temperança, de esperança, e isso precisa ser alimentado. Se as condições que a gente já tem internas já são empobrecidas, se as circunstâncias externas estão contribuindo para que eu tenha tudo dando errado, se eu não me fortalecer, se eu não buscar o contrário disso, fatalmente eu posso me entregar realmente a esse tipo de condição, né? De estar nessa condição de muito sofrimento. E o objetivo aqui é trazer para você que há sim possibilidade da gente se reinventar. E a gente precisa exercitar a nossa mente. E um dos pilares que eu e você temos, todo ser humano tem, é a fé. É acreditar. É se reconhecer. E isso vem através de uma conscientização. Então, quando você alimenta, né? Quando você alimenta pensamentos negativos, você tem uma tendência a estar só no negativo. Se você alimenta pensamentos positivos, você mesmo diante do caos, mesmo diante do sofrimento, você encontra caminhos alternativos que vão te levar para um lugar melhor, para uma condição melhor de ser. Mesmo diante das perdas, mesmo diante de qualquer situação que virá ou não, do desconhecido que nos causa tanto medo, a gente consegue sair da zona de conforto. Então, hoje, né, não quero ficar preso só aqui às classificação da doença, depressão. Mas eu quero, acima de tudo, dizer para vocês que é possível sim, dentro desse período de sofrimento, de medo, de caos, de angústia, conseguir pensar sim em situações que nos elevam, em situações que nos tiram desse lugar, que é justamente os pensamentos positivos, né? Então,
essa semana a pessoa me procurou e falou sobre uma situação do núcleo familiar dela, né? Que ela sempre teve problema com essa mãe e agora piorou, porque antes ela podia sair pra rua, ia trabalhar, estudar, e agora tem que ficar em casa. Então ela não tá sabendo lidar com essa situação com essa mãe, né? E aí, na conversa, uma conversa informal, né? Uma conversa informal, uma pessoa conhecida, e falou: eu tô desesperada porque eu não sei o que eu faço. Eu falei: então, tira, né? A gente ainda brincou, né? Tira desse limão uma limonada, faz uma limonada. De repente, esse momento é o momento de você se afastar dos ressentimentos, sair da fixação do problema, de ficar olhando para aquele problema em si, seja qual ele for, e você vai passar agora a olhar sua mãe com um olhar diferente. Mesmo que ela não tenha um recurso interno para reconhecer isso, mas você, através do autoconhecimento e dessa reflexão, você vai conseguir sim. Então você vai começar a olhar a tua mãe da forma como você gostaria de ser olhada, né? E esses dias a gente conversando, ela falou assim: você sabe que eu chorei muito, né? Ela dizendo pra mim que tinha chorado muito, tinha ficado num sofrimento absurdo, né? Que ela não conseguia nem olhar, nem imaginar essa possibilidade, né? De perceber como ela gostaria de ser tratada. E ela tratar assim a sua mãe. E ela começou dentro disso, ela começou a observar o quanto de potencialidade que ela tinha. Então ela estava tão aprisionada no ressentimento que ela não conseguia enxergar as alternativas importantes para ela se sentir bem, independente da resposta da mãe, independente do que essa mãe poderia fazer ou não, ou entender ou não o comportamento dela. E isso é muito bom. Eu estou trazendo esse exemplo porque eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Eu disse aqui sobre esse período que a gente está levando do isolamento social, dessas crises econômicas, políticas, enfim, né, várias outras situações que foram aí prejudicadas por conta desse período. Mas podem ter outros elementos, outras situações que já são de muito antes e que se intensificaram nesse período, né? E nem sempre um tipo de sofrimento ou um desses sentimentos aqui, desses sintomas que eu descrevi, possa de fato dizer que você está depressivo. Você pode estar num estado de tristeza, mas não depressivo. Você pode estar num estado de apatia, mas não depressivo, de fato, né? Então, assim, é importante, porque senão a gente vai também levando com leviandade, né? Assim, tô depressivo, porque é comum falar que a pessoa tá depressiva. Quando você vai investigar, que você vai observar, a pessoa de fato não estava numa depressão, né? Era outros tipos de situações, né? Por isso que eu comecei falando aqui sobre a classificação das doenças, porque hoje a gente tem aí, né, um catálogo enorme, né? Através do CID, vai poder catalogar e padronizar todas as doenças. Mas não significa que você está enquadrado de fato nessa doença, né? Então, é importante nesse momento buscar o pensamento positivo, né? Porque se você ficar focado só no negativo, se você ficar focado na perda, se você focar na dor, você pode correr o risco de ficar fixado e não conseguir sair desse ritmo, né? E vir uma rotina, inclusive, né? De perdas, inclusive irreparáveis, né? Então, que nessa noite você possa estar, né, consciente, que você possa trazer à tona, que você tenha aonde falar, e você não está sozinho. Você pode ter certeza que você não está sozinho, você não está sozinha. Isso tem um fim, isso tem hora para acabar. Certamente vai dar certo. E eu não estou dizendo somente por te dar uma palavra de apoio, porque muitas das vezes nem funciona. Quando a pessoa está no estado tão crítico, no estado tão profundo de doenças que englobam aqui os transtornos de ansiedade, ou de doenças que englobam a depressão, muitas das vezes as palavras não têm efeito, né? Porque a pessoa precisa realmente de outros recursos, como eu falei, de um acompanhamento de profissionais capacitados para isso, né? Mas você também pode, mesmo não tendo nesse momento condições para procurar um médico, condições de procurar um psicólogo, entender que há uma esperança, entender que há possibilidade de você ressignificar isso. Então comece a transformar a tua rotina. Tá dentro de casa, tá faltando alguma coisa, tenta se reinventar.
Se você ficar preso só no problema, na desgraça, você não vai conseguir. Então você tem que tentar mudar dentro das suas condições, da sua realidade, né? Tem pessoas que estão assim, essa quarentena só é boa para quem é rico. Esse isolamento social só é bom para quem tem condições de ficar, né, como os artistas lá na televisão. Olha só, falando em televisão, né? Tomem cuidado também com essa enxurrada de informações negativas, sabe? Inclusive, no meio cristão, vou abrir um parênteses aqui, muitos cristãos usando aí de heresias, de pretexto para profetizar, enganos, né? E esse é o momento que a gente precisa estar sóbrios, a gente precisa estar solidários, precisa estar conscientes das nossas ações. Porque isso é uma irresponsabilidade muito grande. Porque pessoas estão assustadas, acreditando em tudo que está vendo por aí. E eu não estou falando relacionado a reportagens no jornal de televisão, de marca X, não, eu estou falando de tudo. Principalmente das redes sociais. Este é o momento que você precisa sair um pouquinho dessas informações levianas e buscar recursos seus internos. E você é capaz disso. E você tem potencial para isso. Você tem força interna para isso. Você precisa tomar cuidado, porque você pode inclusive reproduzir informações que não são verdadeiras. E mais, que pode prejudicar as pessoas, porque se a pessoa já está dentro desse quadro de depressão ou de outros tipos de doenças da personalidade, de angústia, enfim, e ela começa a ouvir muitas informações negativas, aumenta ainda mais esse peso, aumenta ainda mais a instabilidade, aumenta muito mais os problemas. Então esse é o momento de refletir, é o momento de abrir para o perdão, é o momento de abrir a guarda, de tirar o orgulho, sabe? De poder refletir sobre sua vida, entender que você não é uma desgraça, entender que você não é uma coisa que não deu certo, você deu certo sim. Você, sua família, toda a sua história, você precisa tentar extrair o melhor. Mesmo que nesse momento você ache assim que não tem o melhor a extrair, tem sim. Sempre tem. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer se conhecer. Você precisa querer sair dessa situação. Porque o sofrimento é tão grande que a pessoa não quer ficar nesse lugar. Geralmente as pessoas que estão nesse sofrimento, elas buscam, elas sempre estão tentando achar uma forma, né, de poder driblar, de sair disso, né? Mesmo os mais comprometidos. Então, depende de você. Depende de como você enxerga as coisas na tua vida. Então, busca a paz, busca a alegria, busca brincar, coisas que às vezes a gente nunca fez. Você começa a fazer e você vai ver que é bom. Sabe? Brincar mesmo com os teus filhos, com a tua esposa, com teu sobrinho, com teu irmão, com tua irmã, com teu pai. Gente, busca alternativas. Andar descalço dentro de casa faz bem, né? A pessoa que tá muito depressiva, uma energia muito baixa, né? É importante, vai mexer com água, vai fazer um crochê, vai fazer um slime, vai mexer com argila, pega lama lá no quintal da tua casa, um barro, vai brincar na areia, faz alguma coisa. Faça alguma coisa. Vai tomar um banho de sol. Você não pode ir pra rua, mas você pode ficar na sua calçada, no seu quintal. Ou abre a janela do quarto. Você não consegue sair do quarto? Abre a janela para entrar claridade. Né? Não consigo nem pensar em mexer em nada. Vai reinventar, vai mudar seu guarda-roupa, né? Hoje em dia a maioria tem móveis planejados, né? Não dá pra ficar mudando os móveis de lugar. Mas foi da época que a gente mudava o sofá de lugar, a rack de lugar, guarda-roupa. Isso faz bem. Eu nunca fiz um café, nunca fiz um bolo. Tá na hora de aprender. E das mães e dos pais terem o exercício aí do amor, da paciência, de inclusive ensinar os seus filhos nesse momento, né? Olha, eu sempre vou muito para a área canônica, a área da família. Então eu sempre trago muitos esses exemplos porque são situações que vão contribuir muito para minimizar ou ter aí um período mais tranquilo para poder superar e passar essas adversidades, né? A depressão é uma doença muito
severa, é uma doença que traz um sofrimento muito grande, precisa ser tratada com respeito, com dignidade, as pessoas precisam entender que não é só demônio, tá? Existe sim processos importantes, como eu já falei no começo, eu quero ressaltar agora no final dessa live para poder que você entenda que tem recursos sim. E nesse momento que não tem o recurso de buscar de repente um profissional, você não tem condições de pagar um psiquiatra, não tem condições de pagar um profissional de psicologia, busque esses recursos internos. Busque qual é o ponto positivo. Em algum momento, algo de positivo aconteceu na tua vida. Seja na infância, na juventude, na adolescência. Se você se você se permitir a pensar e buscar esse lado positivo, você vai encontrar. E você vai sair do negativo. Porque é uma doença que mata, inclusive. Tá? Porque ela compromete todos os elementos também do corpo. Hormônios, né? Compromete a nossa saúde como um todo. Né? Então é importante que vocês consigam se conscientizar. Então essa é a mensagem. Conscientização. Porque você se conscientizando, você vai se responsabilizar, você vai conseguir dar conta do sofrimento, você vai conseguir extrair de si mesmo recursos importantes para poder conseguir dar um novo rumo, né, para a sua vida. E olha, do sofrimento a gente pode extrair muitas coisas boas. Do caos a gente pode extrair muitas coisas boas, muitos resultados bons. A gente não pode pensar só no negativo. Que não vai dar certo, que vai perder o emprego, que vai perder isso, vai perder aquilo, vai faltar... Não. Muitas alternativas são encontradas em circunstâncias de sofrimento e de caos. E isso vai te levar a um amadurecimento, vai te levar a conquistas que talvez antes você não tinha nem noção, não dava tanto valor quanto você vai dar a partir de agora, né? Bom, eu espero ter passado, né, de forma clara aí para vocês. Se vocês quiserem, vou deixar meu contato com o pastor Pedro, com a irmã Elisete. Eu posso, inclusive, direcioná-los para a literatura, né, para o CID lá, onde tá dizendo, né, a classificação da doença. É importante você entender que nem tudo é depressão, tá? Às vezes é só um período, um estado de ânimo que está aí prejudicado. E pode ter certeza, como eu falei aqui, vou retornar a falar. Que você não venha dizer que a sua vida é um mero destino, porque isso é zona de conforto. E que você venha se tornar consciente de si mesmo. Que você venha, através de se autoconhecer, ter aí um modo de se promover internamente. A felicidade não está em conquistar algo sempre, em realizar tarefas sempre, mas em valorizar o que você tem, em dar valor nas pequenas coisas. E começar a olhar para si mesmo de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, mais amor, muito carinho, muito perdão. Assim a gente vai conseguindo sair desse estado de lamentação, vai sair desse estado de sofrimento e você consegue, certamente vai conseguir, tá? E olha, você pode ter certeza que você buscando também o auxílio espiritual, o auxílio do sobrenatural, esse é infalível. E aí os pastores, os irmãos que estão preparados para poder pôr a mão sobre você e determinar e profetizar sobre a tua vida. E certamente tudo lhe irá bem, tá? Porque uma coisa é eu estar falando como profissional aqui, que muitas das vezes pode até ser vão, pode até não ter muito resultado. Outra coisa é a nossa fé. E que eu valido muito isso. Né? Porque através da fé a gente conquista, a gente consegue sair de situações, né? E aí eu deixo para vocês, né, a buscar a esperança, buscar o amor, buscar a fé, exercitar isso é importante, se reinventar dentro da sua realidade. Eu poderia ter trazido aqui uma receita como uma receita de bolo. Olha, faça tantas respirações por dia, toma tanta dipirona por dia, faça tal coisa assim. Mas talvez isso não entre dentro da tua realidade. Então você vai buscar dentro da sua realidade a resposta para você sair dessa situação, se caso você tiver. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído aí para vocês. Tem as perguntas. A Joyce foi anotando, é porque eu não consigo ler aqui. Quem que falou...
Vamos ver aqui que a Joyce está trazendo algumas perguntas aí pra gente. Tinha aqui o último comentário aqui embaixo. Ah, tá. Ficar puxando conversa a todo instante com a pessoa depressiva ajuda ou piora? Pois muito bem. Como eu falei aqui, a pessoa no estado depressivo, ela está num sofrimento, né? Que muitas das vezes o que a gente fala, né? Como eu falei aqui no começo, às vezes a nossa fala não vai ter um resultado produtivo, não vai ter um resultado favorável, um resultado bom naquele momento, né? Mas a pessoa depressiva, ela precisa de ter o momento dela, ela precisa ser respeitada, ou seja, o que é esse puxar a conversa tá dizendo, né? Então esse puxar a conversa, muitas das vezes, se for para falar, olha, sai dessa cama, vamos fazer tal coisa, ai, vamos fazer essa atividade, isso não vai ter uma importância muito grande para aquela pessoa, né? Às vezes não vai ajudar, às vezes vai trazer até mais culpa ainda para a pessoa, porque ela vai querer sair daquela situação, mas não vai conseguir. Então, às vezes, nesse sentido, não é tão positivo, né? O ideal é a pessoa puxar a conversa, estar do lado daquela pessoa, identificar qual é a demanda dela, né? E esperar que ela reaja dentro da realidade dela, aí você está ali auxiliando, né? Então, se é uma pessoa que está em estado depressivo e naquele momento ela busca um conselho, atende a uma solicitação de fazer uma caminhada, de fazer alguma atividade, enfim, vai contribuir sim, mas não partiu da insistência externa, porque gera como se fosse uma cobrança, entende? A gente ficar puxando aquela conversa para poder tirar aquela pessoa daquela situação, ninguém tira ninguém daquela situação. Uma pessoa depressiva, ela é depressiva, ela precisa de recursos de auxílio médico e psicológico para poder dar conta do sofrimento e daquilo que está levando ela a gerar esses sintomas, né? Então, nem sempre é uma causa específica, né? Porque ela pode ser genética, ela pode ser comportamental, ela pode vir de várias situações, né? Então, assim, esse puxar a conversa, tem que saber o que é puxar essa conversa, né? Tem, como eu falei, se for a partir da própria pessoa, do desejo do próprio deprimido, sim, pode ter um efeito bom, né? E claro que quem lida com a pessoa depressiva também fica no estado de sofrimento muito grande e precisa de cuidados, porque a gente muitas das vezes não sabe lidar realmente. Às vezes a gente querendo ajudar, às vezes está atrapalhando, né? Por isso o auxílio de profissionais nesse momento é o ideal. Mais perguntas? Acabou de perguntar se precisa esperar a pessoa dar abertura. Então, geralmente a pessoa ela dá sinais, embora ela não tenha uma clareza nisso, mas ela dá sinais, né? Então é importante. Então o investimento que você está fazendo, que abertura que essa pessoa dá. Então, se é uma pessoa que tinha uma atividade X e gostava daquilo, nesse momento está comprometida. Então, a pessoa gostava de fazer caminhada todos os dias, gostava de fazer um esporte. Vou dar um exemplo aqui. E nesse momento ela está totalmente prejudicada essa atividade. Então, ela perdeu todo o prazer, não quer fazer mais nada. Em algum momento, essa pessoa dá essa abertura. Então, você está pronto para poder caminhar com essa pessoa, sem precisar ficar falando. Sai desse lugar, melhora, precisa reagir, entendeu? Sem esse discurso, é sim muito proveitoso e é importante, né? Sempre trazendo, sempre do lado. Escutar é importante. Menos falar, mais escutar. Acabou? No caso do medicamento. Outra coisa importante. Medicamento. Uma pessoa que já recebe um tratamento, uma orientação de um profissional de psiquiatria, né? Porque somente psiquiatra, o médico psiquiatra que pode passar a medicação de acordo com os sintomas que o paciente vai descrever para ele. Lógico, né? A parte intrapsíquica geralmente é acompanhada por um profissional de psicologia, tá? Um psicólogo. Então a medicação, ela é extremamente importante ser medicada por um profissional. Muitas pessoas começam a ter alguma alteração, alguma situação, aí fala assim, porque fulano comprou fluoxetina, comprou não sei o que, conseguiu uma receita, o médico fulano de tal consegue receita. Gente, toma muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque a medicação tem efeitos colaterais sérios e graves, muitas das vezes. E somente um profissional que pode fazer, né, um caso, passar ali a medicação correta dentro do quadro do paciente, tá?
tá? Por favor, não saiam tomando calmante aí sozinhos, tomando remédio, inventando uma planta daqui, outra dali, porque você pode ter reações e, inclusive, comprometer outros aspectos neurológicos, inclusive. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem pessoas que não gostam e não querem procurar ajuda médica. E é importante que procure, sim. Tá? Uma pessoa que se encontra dentro dessas classificações de doenças, dos transtornos de ansiedade e depressão, elas precisam procurar ajuda médica, precisam de acompanhamento com profissionais capacitados e habilitados para tal, tá bom? Toma muito cuidado, porque às vezes ele pode comprometer outras áreas da vida da pessoa, seja na saúde física e até mesmo social, emocional, né? Uma pessoa que tem crise de ansiedade, ataque de pânico, como ela lida com toda essa situação e quem está por perto, como pode ajudar? Isso. Olha só. Dentro do CID tem um transtorno chamado transtorno ansiosos, né, que engloba transtornos ansiosos, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, transtorno misto e depressivo, né, que a pessoa fica transitando entre os sentimentos e outros, né? Tá lá no F41. Né? Então, esses sintomas de ansiedade e depressão, né, eles não são predominantes, não tem uma clareza de quais são esses sintomas. Então, assim, a gente tem aqui um diagnóstico mais específico que está dizendo lá, que é os tremores, palpitação, boca seca, sensação de mal-estar, tonturas, desmaios, né, perda de memória, enfim, vai ter um monte de sintomas fisiológicos. Dentro dos transtornos de ansiedade, uma pessoa que está enquadrada nisso, ela precisa naquele momento, aí sim, respirar. Quem estiver próximo precisa estar atento, porque isso pode gerar, inclusive, outros conflitos. Então a pessoa ela vai poder contribuir sim, né? Não falando para ela parar de fazer aquilo, parar de sentir aquilo. Percebem? Que ela precisa de ter apoio. Então a pessoa ela precisa se sentir apoiada, amada somente basta. Porque receita só para fazer bolo, pão, né, Pastor Pedrinho? Receita para fazer um monte de culinária. Para esses tipos de situações, a única receita, se for médica, é que o médico achar necessário. Se não, a pessoa precisa se sentir amada. O ambiente tem que estar prazeroso, tem que ter facilitadores ali para a pessoa conseguir se reorganizar e superar aqueles sintomas, né? E posteriormente procurar uma ajuda de um profissional. Tá? Mas eu sempre bato nessa tecla de não ficar falando para a pessoa, principalmente adolescente que tem crises, crianças, né? É muito mal interpretado. Porque adolescentes, por exemplo, que têm crise de ansiedade, geralmente eles se tornam crianças ou adolescentes, é muito comum a irritabilidade. Se torna, sabe aqueles comportamentos de pessoas rabugentas? É mais ou menos isso. E aí pode ter uma interpretação, os pais, os responsáveis, tem uma interpretação de outras coisas, né? Isso é frescura, isso é birra, isso é falta de uma cinta, é falta disso, daquilo, outro. No meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo. Gente, a gente precisa ter consciência e validar e respeitar o sentimento das pessoas. Se você tem uma pessoa do teu lado, tá tendo todos esses sintomas, pai, mãe, tio, tia, gente, acolhe, sabe? Abrace. Não fale nada, abrace. E diga que vai ficar tudo bem. E depois vai ficar tudo bem mesmo. E vai ficar tudo bem. Porque depois que passar a crise, aí você vai conseguir refletir sobre aquilo. E aí quem vai buscar as causas, sintomas, investigação é o profissional. Tá? Nós, familiares, no máximo a gente consegue amar, dar escuta e suportar aquela situação. Isso já basta. Tá bom? Espero ter atendido aí, né? Ter trazido de uma forma mais clara. É difícil falar, eu sou muito sensitiva, eu gosto de estar com as pessoas assim à minha volta, que eu vou sentindo, a gente vai trocando as informações, né? Assim, por vídeo é um pouco estranho. Mas assim, em linhas gerais, tá? De forma geral, é isso que se trata a depressão, as ansiedades, tá? E assim, que nós estejamos abertos, tá? Quem não tá classificado aqui, que tem alguém na família, né? Por exemplo, esses dias eu fiz uma live e a pessoa me perguntou assim: eu tenho uma pessoa com esquizofrenia em casa e eu não consigo, né, impedido de sair.
Então, o que a gente propõe, né, enquanto profissional? Nesse momento, claro que uma pessoa que tem esquizofrenia geralmente está sendo tratada por um profissional. O ideal é seguir as orientações que estão ali. Mas a família pode criar mecanismos, né, ali dentro do núcleo familiar, ferramentas, né, de criatividades, mudar a rotina, né, para poder proporcionar para aquele doente, para aquela pessoa, que ela tenha uma qualidade de vida mais equilibrada nesse período que não está conseguindo sair. Então, ter atividades voltadas, né, para aquela pessoa é extremamente importante, tá? Então, isso é não negligenciar o amor, não negligenciar a paciência, não negligenciar, né, todos os pensamentos positivos. E aí você vai tendo meios de poder conseguir lidar com tudo isso, né? Tem mais alguma coisa? Não? Então tá. O pastor vai falar alguma coisa? Tá. Então, assim, eu quero agradecer, né, a todos vocês, né, e que tenham alcançado várias pessoas que tiverem sofrimento, que tiverem tristes, que não estão com depressão de fato, mas está desencadeando aí algum desses sintomas, seja no corpo, seja na mente, né, que a nossa mente é a nossa alma, né, então tá com uma alma batida, tá com uma excessiva preocupação, saiba que você não está sozinho. Saiba que você consegue, tá? Se conscientize, mantenha o equilíbrio, busque dentro da tua realidade, da tua vida, se refazer, se recompor. Não fique fixado no problema, tá? Você não vai deixar de olhar o problema, você não vai deixar de sentir o sofrimento. Mas com isso você vai se redescobrir e você vai entender que você tem recursos internos que poderão dar conta dessa situação e ter um resultado mais positivo, tá? Uma pessoa que já está mergulhada nessa doença é mais difícil mesmo de lidar, mas certamente vai estar sendo cuidada por profissionais capacitados e habilitados para isso, tá bom? Muito obrigado, boa noite, a paz do Senhor para todos e obrigado pela confiança, pastor Pedro, pastora Elisete, né? E vocês também, mais uma vez aí me ouvindo falar, fico muito feliz e sou muito grata por essa oportunidade, viu? Deus abençoe a todos. Pode vir aqui, Pedrinho. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por esse ensinamento, né, nessa área que ela é profissional, sabe do que está falando e tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, muitas vidas. Então, compartilha e segue as orientações. Tenho certeza que vai dar certo. Já deu certo, em nome de Jesus. Vamos orar. Depois os irmãos nos acompanham através do WhatsApp e nós temos alguns recados para passar para os irmãos acerca do dia a dia da obra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer na noite de hoje, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e falado, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que fala de muitas maneiras, Senhor. A tua graça, ela é multiforme, o Senhor é o Deus todo-poderoso. E nós, Pai bendito, o Senhor deixou, Senhor, a medicina na terra, o Senhor deixou, Senhor, os recursos para nós estarmos recorrendo. E pedimos, ó Deus, a tua bênção. Continua abençoando a tua filha, a irmã Nagley, continua abençoando a tua casa, a tua família e abençoando estas vidas, Senhor, que foram alcançadas e aquelas que ainda serão alcançadas, Senhor, para a glória do teu santo nome. Pai, nós queremos também, na noite de hoje, ó Deus, agora usar o lado espiritual. Quero repreender, Senhor, toda a síndrome do pânico, quero repreender todo sintoma de depressão, quero repreender, ó Deus, o espírito da morte, quero repreender tudo aquilo que não provém de ti, Pai bendito, e ministrar bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre vidas que serão alcançadas, que já estão sendo alcançadas, para a glória do teu nome. Pai, assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Está terminado.